Olá, seja bem-vindo ao quarto vídeo explicativo do curso de Matemática Aplicada à Economia e Administração, Funções Lineares e Quadráticas. Nós já vimos num vídeo anterior o exemplo de determinação da equação de uma reta dados dois pontos utilizando a sua forma reduzida, y igual a mx vezes h. Nós podemos usar a forma reduzida, y igual a m vezes x mais h, através de seus pontos, montando um sistema de equações. Nós vamos ver hoje uma outra forma, que é chamada forma ponto-inclinação, que nós usamos o coeficiente angular da reta. Lembra o coeficiente angular da reta? Coeficiente angular m. Ele é dado pela formulazinha yb menos ya dividido por xb menos xa, que nada mais é do que o nosso delta y sobre delta x. Nós usamos essa formulazinha para achar o coeficiente angular, e tendo o coeficiente angular da reta, nós podemos usar uma expressão que é y menos yp, que é igual a m vezes x menos xp, que é uma outra forma de você achar a equação de uma reta. Essa formulazinha chama-se forma ponto-inclinação, porque você precisa de um ponto P e a inclinação m. Com isso você acha a equação da reta. No nosso caso aqui, determinar a equação de uma reta que passa pelos pontos P, 17 e Q, 41, é uma aplicação que pode ser feita de várias formas. Nós vamos fazer hoje isso usando a forma ponto-inclinação. Para usar a forma ponto-inclinação, eu preciso do m. E o meu coeficiente angular m, ele é o delta y pelo delta x. De que é o delta y? É o y final menos o y inicial. No nosso caso aqui eu tenho ponto P, o y de P igual a 7, o y de Q igual a 1. A ordem não tem muita importância. Nós podemos colocar y Q menos yp, desde que essa ordem também seja seguida para o x, xq menos xp. E aí nós adaptamos essa formulazinha, que tem pontos A e B, para pontos P e Q. Então quem é o nosso m? O nosso m, coeficiente angular, ele é igual ao y do ponto Q, que é 1, menos o y do ponto P, que é 7, dividido pelo x do ponto Q, que é 4, menos o x do ponto P, que é 1. Fazendo as continhas, o nosso m ele vai ser igual a 1 menos 7 menos 6, 4 menos 1, 3. Então tem um coeficiente angular m, que é igual a menos 2. O que significa esse coeficiente angular m? Significa que, em relação à horizontal, a nossa reta é uma reta decrescente. Bem, tendo m, aí eu uso a forma, né? Aí eu vou usar a forma ponto-inclinação, onde o y menos o y de um dos pontos, nossa formulazinha aqui é o ponto P, podia ser o ponto Q também, tanto faz, y menos o y do ponto P, que é o 7, é igual a menos 2. Lembra que menos 2 é o nosso coeficiente angular ou inclinação m, vezes x menos o x do ponto P. O x do ponto P é 1. X menos 1. Então o y menos 7 é igual a... Bem, ali nós podemos aplicar a distributiva, né? Então menos 2, 2 vezes x, menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. E agora nós vamos isolar o y, né? Então nós temos que o y ele é igual a menos 2x mais 2, né? Mais 2, passo o menos 7 para lá,
mais 7. Então y é igual a menos 2x mais 9. Essa é a nossa forma, né? Nossa equação reduzida desta reta que passa pelos pontos P e Q, na forma de uma equação reduzida. Nós chegamos a essa formulazinha usando a forma ponto-inclinação de uma reta. Perceba que não é a única forma de expressar essa relação entre as variáveis x e y, né? Se você igualar isso aqui a zero, você vai ter uma equação que é y mais 2x menos 9 igual a zero. Ou colocando na ordem x, y, você vai ter 2x mais y menos 9 igual a zero. E nesse caso aqui nós temos uma outra equação da reta. Essa aqui é chamada equação geral da reta. Ax mais by mais c igual a zero. Equaçãozinha geral da reta que nada mais é do que pegar a equação reduzida e igualar a zero. Então nós temos aqui duas equações. Uma equação reduzida, uma equação geral na mesma reta R definida pelos pontos P e Q. E essa reta é uma reta decrescente. Perceba um detalhe. Vamos representar esta reta no nosso sistema de eixos. Lembra que no nosso sistema de eixos, o eixo horizontal é o eixo das abscissas x, o eixo vertical é o eixo das ordenadas y. E nessa equação aqui, particularmente, nós temos um ponto aqui que se destaca, né, que é justamente o h da nossa equação reduzida da reta. Porque se o x for zero, menos 2 vezes 0 é zero, essa parcela desaparece, e o y é 9. Ou seja, se o x é zero, lembra, se o x for zero, o y é 9. Nós sabemos que essa reta passa por esse ponto. Por isso que nós dizemos que esse h, coeficiente linear da reta, ele define a posição da reta no seu sistema de eixos cartesianos. Ele define aonde a reta corta o eixo y. Vamos representar então essa reta marcando mais um ponto. Vamos marcar o ponto Q, x igual a 4 e y igual a 1. Quando x for igual a 4, marcando esse pontinho aqui, ó, x igual a 4, o y é igual a 1. Então nós temos um ponto, mais ou menos nesta posição, é só uma representação. E a nossa reta é uma reta decrescente que passa por x igual a 0, y igual a 9, que é o seu coeficiente linear, e por um outro ponto, que é o ponto Q, né? Vou marcar esse ponto Q aqui, que é o ponto Q, x igual a 4, y igual a 1. E a nossa representação dessa reta ficaria da seguinte forma. Perceba que ela é uma reta decrescente, o ângulo de inclinação que ela forma com a horizontal é um ângulo negativo, né? Nós temos aqui uma reta com um ângulo negativo, de tal forma que a tangente desse ângulo aqui, olha, esse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa é o m, que é igual a menos 2. Qual é o significado disso? Para cada unidade de variação de x, o meu y diminui 2 unidades. Perceba, para x igual a 0, y igual a 9. Para x igual a 1, y igual a 7. Para x igual a 2, y igual a 5. Para x igual a 3, y igual a 3. Para x igual a 4, y igual a 1. Para x igual a 5, y igual a menos 1. E assim por diante. Para cada unidade de variação no eixo x, nós temos menos 2 unidades, ou seja, um decréscimo de 2 unidades no eixo y. Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado e nos veremos no próximo vídeo explicativo.